Olá, bem-vindo ao canal Betão Ensina. Nessa videoaula nós vamos falar sobre geometria espacial, cone. Definição de cone. Cone circular é um sólido formado pela reunião de todos os segmentos de reta com uma extremidade num círculo contido num plano e a outra num ponto V não pertencente ao plano. Então olha só, nós temos aqui um círculo e esse círculo ele está dentro de um plano. Então, todos os segmentos de reta que sair desse círculo e se encontrar com esse vértice aqui, vai gerar um sólido chamado de cone. Nós temos três exemplos desses segmentos aqui. Ó. Tem esse segmento que sai daqui e se encontra aqui nesse vértice. Tem um segmento que sai do centro e se encontra aqui no vértice. E tem esse segmento aqui também que se encontra no vértice. Tá? Mas a reunião de todos eles que sai do círculo e se encontra no vértice é chamada de cone. Uma ideia de cone que a gente pode ter é uma casquinha de sorvete. É claro que essa casquinha de sorvete está representando apenas a superfície, sem a base aqui, ó. Então ela dá uma ideia de cone. Se ela tivesse totalmente preenchida aqui, isso seria um sólido. E esse sólido seria o cone. Elementos do cone. Quando a gente observa o cone, a gente observa primeiro que aqui a base dele é um círculo. Por isso que o nome é cone circular. Ok? Então esse círculo aqui tem um raio. Essa linha, ou esse segmento que sai do vértice e vem até essa extremidade aqui do círculo, é chamado de geratriz. Aqui nós temos também outra geratriz. E esse segmento que sai do vértice e vai até o centro do círculo, ele é chamado de eixo do cone. Nós temos também a altura. O que é a altura? É a distância entre o vértice e a base. Então, a distância entre o vértice e a base nós chamamos de altura. É claro que existem outros tipos de cone. Por exemplo, o cone elíptico. O que vai mudar do cone elíptico para o cone circular? A base. A base não vai ser um círculo, vai ser uma elipse. Por isso que o nome vai ser cone elíptico. Seções ou partes do cone. Quando nós temos um cone e passamos um plano aqui cortando ele na transversal, nós vamos gerar uma seção e essa seção será chamada de seção transversal. Nesse caso aqui, como ela é paralela ao plano da base, vai ser uma seção paralela e vai ser um círculo também. Isso vai ter uma aplicação quando a gente estiver estudando tronco de cone. Então vai ser útil a gente passar uma seção transversal paralela à base para a gente ter uma ideia de tronco de cone. Uma outra seção também importante é a seção meridiana. O que vem a ser isso? O plano ele corta do vértice até a base e forma aqui um triângulo, ok? Nós temos basicamente três tipos de cone. O cone reto, ou seja, o eixo aqui forma um ângulo de 90 graus com a base. Por isso que o nome é chamado de cone circular reto, ou apenas cone reto. Nós temos também o cone oblíquo, ou seja, o eixo forma um ângulo diferente de 90 graus com a base. Por isso que é um cone oblíquo ou inclinado. Nós temos também o cone equilátero, onde a geratriz do cone ela é igual ao diâmetro da base, ou seja, ela é igual a 2 vezes o raio. Aqui também, ó, essa outra geratriz aqui também é igual a 2 vezes o raio, ok? Uma outra coisa que a gente deve observar também aqui é que quando você tem o cone reto, a seção meridiana dele forma um triângulo isósceles, porque essa geratriz é igual a essa geratriz. Diferentemente do cone oblíquo, onde essa geratriz aqui, ó, é diferente dessa outra. Ela é menor, porque tem inclinação, ok? Relação entre G, R e H.
Como nós temos aqui o raio, a altura e a geratriz, se você observar essa seção meridiana aqui num cone reto, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, esse lado que se opõe aqui é chamado de hipotenusa. E nós temos um triângulo retângulo por causa desse ângulo de 90 graus. Então, vale o teorema de Pitágoras. E o que afirma o teorema de Pitágoras? Ele diz que a hipotenusa, ou seja, a geratriz ao quadrado, ela é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são a altura e o raio. Então, vai ficar g ao quadrado igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Área da superfície lateral. Se nós pegarmos uma tesoura e tivermos um cone de papel, por exemplo, e cortarmos ele aqui, ó, ao longo da geratriz, nós vamos gerar uma superfície lateral, a superfície lateral do cone, que está em volta do cone aqui. Essa superfície lateral, ela é um setor circular de um círculo maior aqui, ó, de raio G. Então dá para a gente usar a regra de 3 e descobrir essa área lateral. Como? Eu vou levar em conta o comprimento aqui do círculo maior, né? Então esse comprimento e a área que ele engloba, né? Então eu vou relacionar o comprimento com a área. Esse comprimento aqui do círculo de raio G, ele é dado por 2 vezes π vezes o raio, que no caso aqui é G. E a área dele é π vezes G ao quadrado, porque a área é π vezes o raio ao quadrado. Como o raio aqui é G, então vai ser essa. Agora, nesse caso aqui, ó, nós temos já o comprimento, que é 2πr. Então, 2 vezes π vezes o raio, ele equivale a essa área que a gente chamou de área lateral. Agora é só multiplicar a cruzada aqui, que a gente vai obter essa área lateral. Então vai ficar assim, ó, 2πg vezes a área lateral vai ser igual a 2πr vezes πg ao quadrado. Esse 2π com esse 2π aqui eu vou eliminar, porque eles são iguais de ambos os lados. Esse g aqui eu vou tirar um desses g's, porque aqui tem 2, ó. G ao quadrado é g vezes g. Logo, a área lateral ficou igual a R vezes π vezes g. Colocando o π primeiro, fica π r g. Então, isso aqui me dá a área da superfície lateral. Agora, a área total, ou a área da superfície total, eu tenho que incluir a base. Como essa base é um círculo, então eu tenho que a área é π vezes o raio ao quadrado, certo? Como eu já tenho a área da superfície lateral, que a gente deduziu agora há pouco, então vai ficar assim, ó, a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Então isso vai ser igual a π vezes um raio ao quadrado mais π vezes r vezes g. Nós temos fatores comuns aqui, ó. Tem o π e tem o r. Se nós colocarmos ele em evidência, vai ficar assim, ó, π vezes r. Então aqui vai sobrar um r e aqui vai sobrar o g. Ok? Então nós temos essa abreviação aqui da fórmula. Mas não precisa usar isso não, decorar isso aqui. Basta lembrar que é a área da base vezes a área da base mais a área lateral. E aí você vai ter a área da superfície total do cone. Ângulo central da superfície lateral. Quando nós abrimos o cone, gera esse ângulo aqui, ó, associado a esse comprimento, 2πr. Então nós temos como calcular esse ângulo, usando a mesma ideia que nós usamos para deduzir a área da superfície lateral. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou considerar o ângulo todo, aqui, ó, esse ângulo todo,
e o comprimento que ele engloba, certo? O ângulo todo ele equivale a 2π. E o comprimento que ele engloba é 2πg, certo? Então, θ ele está associado a esse comprimento aqui, que é 2πr. Multiplicando cruzado agora, nós vamos ter assim, ó, 2πg vezes θ igual a 2π vezes 2πr. Cortando esse 2π com esse 2π, o θ ficou 2π vezes um raio dividido por g, que é a geratriz. Lembrando que essa medida aqui ela é dada em radiano, ok? Se você quiser obter esse ângulo em graus, basta lembrar que 2π equivale a 360 graus. Então fica 360 graus vezes R dividido por G. Se nós prolongarmos isso aqui para formar um cilindro que tenha mesma altura e mesma base que esse cone, nós vamos precisar de 3 cones para encher esse cilindro. Então, o volume do cone vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1/3 de π vezes um raio ao quadrado vezes a altura. Isso aqui me dá o volume. Agora vamos fazer um exemplo envolvendo todos os cálculos que nós demonstramos anteriormente ou explicamos anteriormente. Um cone circular reto tem altura medindo 12 centímetros e raio da base medindo 9 centímetros. Calcule a geratriz, a área lateral, a área total, o ângulo, a área da seção meridiana e o volume. Vamos fazer cada um desses separadamente. Vamos deduzir aqui a geratriz. Lembrando daquela primeira relação que nós deduzimos, a geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Como h vale 12, então vai ser 12 ao quadrado e r é 9, mais 9 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. Somando esses dois valores, nós temos 225. Então, agora, a geratriz ela tem que ser raiz quadrada de 225. E esse valor é 15. Ok? Então, nós achamos que a geratriz vale 15 centímetros. Reduzirmos a área lateral, basta a gente lembrar a fórmula, né? A área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. Como nós deduzimos a geratriz, então vai ser 9 vezes 15. 9 vezes 15, 9 vezes 10 é 90. 9 vezes 5, 45. 90 mais 45 dá 135 π centímetros quadrados. Então essa é a área lateral. Para deduzirmos a área total, basta a gente lembrar, né? A área total é a área da base, que nesse caso aqui é πr ao quadrado, onde r vale 9. Então vai ficar π vezes 9 ao quadrado. 9 ao quadrado dá 81. Então é 81 π centímetros quadrados. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou somar aqui, ó, a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Então vai ser 81 π mais 135 π. Somando isso aqui, vai dar 216 π. Porque 80 mais 130 dá 210. 1 mais 5 dá 6. Então dá 216 π centímetros quadrados. Para deduzirmos o ângulo central, basta a gente lembrar que o ângulo era 2π vezes um raio dividido pela geratriz. Então vai ser 2π vezes 9 dividido por 15.
Simplificando aqui 9 e 15 por 3, nós vamos obter aqui, ó, 3 e aqui 5. Então, isso vai me gerar 6π sobre 5. Se eu quiser obter isso aqui é em radiano. Se eu quiser obter essa medida em graus, basta lembrar que π radiano equivale a 180 graus. Então, vai ser 6 vezes 180 dividido por 5. Então, eu posso dividir 180 por 5 e depois multiplicar por 6. Eu posso multiplicar 6 vezes 180 e depois dividir por 5. Mas olha só, 6 vezes 180 dividido por 5 vai dar 36. Por quê? 5 vezes 30 dá 150. 5 vezes 6 dá 30. Então, 150 mais 30 dá 180. Agora, observa aqui, ó, 6 vezes 36. 6 vezes 30 dá 180. 6 vezes 6 dá 36. 180 mais 36 dá 216 graus. A área da seção meridiana. Se você observar a seção meridiana aqui, ó, vai ser um triângulo isósceles, cuja base é 9 mais 9, que é 18, e a altura é 12. Então, como a área do triângulo, né, é base vezes altura dividido por 2, então vai ficar 18 vezes 12 dividido por 2. E você pode simplificar aqui, ó. 18 por 2 vai dar 9. 9 vezes 12 vai ficar assim, ó. 9 vezes 10 dá 90. 9 vezes 2 dá 18. Então vai dar 108 centímetros quadrados. Para determinarmos o volume, a gente lembra lá, né, que é 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Então fica assim, ó. Π, o R é 9, então vai ficar 9 ao quadrado vezes 12. Vou simplificar aqui, ó, 3 e o 12 vai dar 4. Então nós vamos ter 9 ao quadrado, 81π vezes 4. 4 vezes 80 dá 320. 4 vezes 1, 4. Então isso aqui dá 324 π centímetros cúbicos, porque é volume, tá? Volume envolve a base, que tem 2 dimensões, e a altura, que tem 1. Então envolve 3 dimensões, ok? E aqui nós temos um resumo de todas as fórmulas que nós usamos aqui nessa aula, tá bom? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, e fiquem atentos para as próximas aulas que a gente vai lançar, tá bom? Muito obrigado pela atenção.